JC News. Entrevista. Vamos agora falar de carreiras públicas, concursos públicos, como fazemos todas as terças-feiras com o professor de língua portuguesa e especialista na preparação para concursos, professor Rodrigo Bezerra. Professor Rodrigo, bom dia. Bom dia, Jofre. Bom dia, ouvintes da JC News. Hoje gostaríamos de conversar com o senhor sobre essa questão da administração do tempo na hora da realização de uma prova. Eu vejo muito, por exemplo, não é um concurso público, mas é também uma prova muito ansiosa, a questão da prova da OAB. A gente já conversou muitas vezes fora do ar sobre isso, né, professor Rodrigo? E a gente vê como o estudante, o bacharel do direito, pega aquelas 80 questões, às vezes não sabe por onde ir, e o tempo vai passando, e com isso a ansiedade que é grande aumenta. No concurseiro, também tem essa problemática, professor Rodrigo, porque às vezes a ansiedade também é grande de você querer superar, querer ser aprovado em um concurso público. E como dosar tudo isso e principalmente o tempo na hora de fazer a prova? Existe alguma dica de como escolher as questões e como otimizar esse tempo, professor Rodrigo? Eu lhe pergunto isso porque o ouvinte Flávio Dornelas, do bairro de Candeias, em Jaboatão, ele pergunta: professor Rodrigo, como faço para administrar melhor o meu tempo na hora da realização das provas? Sempre começo a fazer a prova com calma, mas termino às pressas e em cima do limite de tempo para entregar. Olha só, Jofre, isso é um fato muito interessante, porque é o seguinte: não adianta você saber todo o conteúdo, não adianta você ter um grande conhecimento se você não consegue administrar o tempo na hora da prova. Por isso que a primeira grande dica, né, que a gente tem é sempre treinar em casa. Você precisa treinar antes. Em média, o que é bem interessante, porque é o seguinte: em média, um concurseiro vai ter, por questão, quando você pega uma prova sem a prova de redação, se ele não tiver redação, em média, são 4 minutos por questão. Isso é um tempo, digamos, o tempo real. Qual o detalhe? Cada vez mais os concursos, eles saem com a prova de redação. E a nossa orientação, inclusive nós já falamos sobre isso, se a prova de redação ela é fundamental para ele ser aprovado no concurso público, até porque a nota de redação vai ser, digamos aí, vai ser a distintiva entre quem vai ser aprovado ou não. Então faz primeiro a prova de redação. Então, primeira coisa que ele tem que fazer é treinar. Segunda coisa, dividir esse tempo. Ele tem que saber qual o tempo de que ele dispõe para a prova. Então, geralmente as provas são provas com 4 horas, então ele vai ter 240 minutos para a prova inteira. Tá? Então o que é que a gente sugere? Uma coisa importantíssima, primeira coisa importantíssima, ele tem que se lembrar de que ele vai chegar ao final do tempo dele e ele precisa guardar ali uns 20, 15 minutos para marcar o cartão resposta. Jofre, acredite, eu já conheci vários concurseiros que não foram aprovados porque não conseguiram terminar de marcar o cartão resposta. Fizeram a prova inteira, não é? E na hora, quando olharam para o relógio, faltavam 5 minutos para entregar a prova e, obviamente, o cartão resposta, e aí não tinha mais tempo. Então ele deve reservar logo um tempinho, ele precisa se lembrar de que ao final ele tem que deixar ali 15, 20 minutos para marcar o cartão resposta. Se tem a prova de redação, faz primeiro redação, vamos deixar ali mais ou menos uns 60 minutos para a prova de redação. E aí ele vai ter, mais ou menos, em torno de 2,6 minutos por questão de prova. Então o que é que ele tem que fazer? Ele entra para começar a prova, mantém calma, né? Se existe prova de português, e provavelmente a prova de português no concurso ela é a primeira que aparece, e se tem português, provavelmente ele vai encontrar um texto para interpretar. Então a sugestão nossa, eu recebo muito essa pergunta: professor, eu leio o primeiro texto, eu vejo as alternativas. É uma sugestão nossa que se ele puder dar uma rápida olhada no que as questões estão solicitando sobre o texto, isso facilita muito a resolução da questão. Ele rapidamente olha os enunciados das questões e aí ele começa a fazer a leitura do texto. Primeira coisa, começou a fazer uma questão. Ele não dispõe daquele conteúdo, ele está esquecido, a questão é muito complexa, passa para a próxima. Ele precisa se lembrar de que ele tem que chegar ao final da prova, ele tem que chegar ao final de todas as questões. Por quê? Porque existem algumas bancas que traçam certas estratégias do tipo: eu vou colocar primeiramente as questões mais complexas no início,
Por isso que muitas vezes a prova de português é uma prova que desestabiliza muito o candidato. Então ela vem a prova logo no início, não é? E às vezes questões mais fáceis aparecem à frente. Então ele não pode perder muito tempo com uma questão só. Por quê? Porque aquele ponto que ele está deixando, digamos assim, aquela questão que ele está com muita dificuldade, ele pode marcar esse ponto mais à frente. Lembrando de que o concurso, ele tem que ter isso na cabeça, o concurso público, ele não está preocupado em tirar 10, não é aquela história do colégio, né? Que no colégio a gente tinha a preocupação de tirar 10 para provar para o amiguinho ou para a menina, que nós éramos os mais inteligentes. Né? Mas no concurso público a preocupação dele é ser aprovado. É verdade, sem dúvida alguma. Não é verdade? Então assim, passou, vai até o final da prova, chega no final da prova, ele volta para responder aquelas questões sobre as quais ele não tem, ou ele não tinha, né, tanto domínio ou estava em dúvida. Mas é importante que ele acelere, essa é a verdade. Agora, só consegue acelerar, óbvio, quem primeiro treinar. Então, treinar em casa, treinar a resolução de questões com o menor tempo possível. Né? A gente sabe que numa prova haverá questões difíceis e haverá questões fáceis. As fáceis, eu respondo muito rápido. Então, esse tempo que eu respondi rápido, ele vai contar para a minha prova, para a próxima questão. Então é isso aí, praticamente. Professor, tem aqui uma pergunta de um outro ouvinte, que nos contactou pelas redes sociais aqui, o @Rádio JC News no Facebook, Ercílio Dias Oliveira. Ele diz assim: gostaria de saber do professor Rodrigo Bezerra qual a possibilidade de anulação de questões repetidas em concursos, uma vez que fiz recentemente uma prova que tinha 7 questões de concursos anteriores. Fiz o recurso solicitando a anulação, ainda não saiu o resultado. É comum essa prática, professor Rodrigo? É muito comum, E sem querer desanimar o nosso candidato aí que fez o recurso, a possibilidade de a banca anular as questões é mínima. É mínima. Né? Tanto é por isso que a gente sempre orienta aos candidatos: faça provas anteriores. Olha só, João, eu conheço inúmeras questões por exemplo, de uma grande banca que é a Fundação Carlos Chagas, inúmeras questões em provas de 2012, 2013, questões que apareceram em provas de 2004, 2005, 2006. Isso é comum. Muitas vezes a banca muda um detalhe no enunciado da questão, muitas vezes a banca muda uma palavra ou outra dentro da própria questão, mas que a gente sabe que o conteúdo é o mesmo. Então, assim, por isso que a nossa orientação é sempre assim: resolva questões, faça questões, pregue provas anteriores e comece a resolver. Então, isso é uma prática muito comum. Quer ver uma prática muito comum também? Que ele deve estar atento, é sempre a questão de... As bancas costumam repetir questões de outras bancas. Né? Então, por exemplo, questões de múltipla escolha, notadamente das grandes bancas. Por isso que eu costumo sempre dizer, olha, tenha muito cuidado se você faz concurso, por exemplo, para tribunal com 2 bancas, Fundação Carlos Chagas e CESP-UNB. Por quê? Porque muitas vezes quando aparece um concurso de algum tribunal, de alguma outra banca diferente, ou menor, um instituto menor, eles tendem muito a copiar essas 2 grandes realidades, o CESP e a Fundação Carlos Chagas. Por isso que é muito importante sempre estar estudando, sempre estar resolvendo prova. Ok, professor Rodrigo, muito obrigado. Antes de a gente encerrar, me desculpe a indelicadeza, esqueci do concurso da semana. O que é que o senhor nos recomenda como um concurso esta semana em nosso bate-papo, professor Rodrigo? Olha só, João, eu sugiro aos nossos alunos que deem uma olhada. Eu não vou dizer que o concurso está aberto, mas vai abrir, mais uma vez, um grande concurso para o Ministério Público da União, do MPU. Nós tivemos muitas vagas no último concurso, os salários são bem atrativos, nível médio paga cerca de R$ 5.285, então é um salário muito bom para nível médio, e nós vamos voltar nas próximas semanas com outras informações sobre esse concurso. Ok, então. Professor Rodrigo, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima terça. Até a próxima terça. Conversamos com o professor da língua portuguesa Rodrigo Bezerra, especialista na preparação para concursos públicos, que conversa conosco todas as terças-feiras aqui na JC News.